Ontem no Colosso do Beguí, em um duelo de leões, o Leão de Antônio Baena triunfou para o alívio de Antônio Oliveira, que teve a sua primeira vitória dentro de casa, e para o alívio dos torcedores, que consegue ainda sonhar com o G4 bem próximo dele. Antes de eu articular isso contigo, eu sou a Tirson Chagas, este é o canal Remista Culto. Não te esquece de deixar teu like, não te esquece de compartilhar esse vídeo, não te esquece também de comentar, porque é sempre muito bom conversar contigo tete a tete, e esse vídeo serve para marcar esta volta. Espero que seja uma volta que não tenha mais esse hiato, pois aconteceram diversas coisas aí que me impediram também o Nicolas de estar gravando, mas agora estamos de volta. E eu quero agradecer você que está assistindo aqui, e inclusive convido você a compartilhar e dizer que nós voltamos aos trabalhos normais a partir de hoje, quer dizer, a partir de ontem, porque tem vídeo, vlog no canal, onde você pode visitar e saber por todos os detalhes da partida entre Remo e Avaí, inclusive a partida que vamos falar sobre neste exato momento. Eu quero fazer uma breve recapitulação aqui, até porque faz tempo que eu não estou aqui, para dizer um pouco do jogo de ontem. Eu queria contextualizar para vocês um argumento que eu quero levantar aqui, que é justamente falar que tem muitas coisas que não são o que parecem. E é muito importante você ter a sua opinião própria para que você continue seguindo isso sem se abalar por outras opiniões ou por coisas que podem não ser verdade. Por que eu estou falando isso? O Remo, sob o técnico Antônio Oliveira, passou por jogos contra o Paysandu, Cuiabá e Novo Horizontino aqui em Belém. Teve mais um? Imagino que não. E todos esses jogos o Remo tinha condições de vencer, mas não foi o resultado esperado. Acontece que no Repá estava no início da sua gestão, pegar logo de cara um jogo mais esperado da Série B neste ano, que é o Repá. Então pegar um jogo com esse peso, inclusive com o Paysandu, depois daí ganhar confiança e estar na situação onde está agora, ganhar 15 pontos nas últimas rodadas. Então isso mostra o impacto do Repá. Depois que perdeu o Repá, o Remo enfrentou o Cuiabá e Novo Horizontino com resultados que não foram esperados, mas acima de tudo, resultados que poderiam mostrar inclusive uma derrota do clube do Remo, porque parecia que o Remo não estava se esforçando dentro de campo. Então essa pressão toda veio para o jogo de ontem. Por que não teve a pressão para os jogos passados? É porque quando o Remo empata contra o Cuiabá, quando ele empata contra o Cuiabá, a tabela favorece, fazendo com que ele se mantenha ali na parte de cima. Quando empata contra o Novo Horizontino, na verdade, quando o Novo Horizontino empata contra o Remo, a mesma coisa acontece. A tabela, como um todo, na rodada, é favorável ao clube do Remo, que se mantém ali entre os 5 primeiros. Entretanto, é muito importante ressaltar que a partida de ontem era uma partida que teria um marco, onde as coisas poderiam ir muito para baixo, onde o técnico Antônio Oliveira não teria paz, onde a torcida sempre ficaria muito inquieta, pegaria no pé do elenco, pegaria no pé de todo mundo. Mas o pré-jogo, ele não foi isso. O pré-jogo foi de muito otimismo. Eu sei que todo mundo vai para o estádio porque quer ver o time vencer, e ali durante a gravação do vlog, inclusive, você é bem-vindo, você está convidado a assistir o vlog que já está aí no ar do jogo entre Remo e Avaí. E as perguntas que eu fazia ali pro pessoal, é óbvio que ninguém ia falar um resultado contra, sendo que você pagou o ingresso para ver o time vencendo, então vai ser sempre um placar a favor. Mas a atmosfera criada ali ao redor do estádio era uma atmosfera que atraía cada vez mais torcedores. Eu falo no vídeo que haviam 10 mil presenças confirmadas. E o resultado final do público é de 19 mil pessoas. Será que isso também não tem a ver com essa atmosfera simbiótica do clube do Remo de atrair cada vez mais torcedores, com esse otimismo que ele tem? O clube do Remo a torcida do clube do Remo não está abalada, como dizem por aí. Porque parece que o Remo está na zona de rebaixamento. Parece que o Remo está em crise. E toda vez tentam emplacar isso.
É óbvio, se você for ligar somente para as redes sociais, qualquer resultado que pegue mal para o Remo vai ser sinônimo de crise. É certo que o técnico Antônio Oliveira, ele não é o técnico que nós queríamos, até porque o técnico que queríamos, ele está na Série A agora, mas ele era o técnico que era o mais adequado, pelo menos na visão da diretoria, para estar gerindo o clube. E em uma fase, bora dizer, embrionária, eu imagino que o melhor resultado foi o que aconteceu ontem, porque foi um alívio. Foi um alívio. Se nós formos pegar o trabalho do Antônio Oliveira, logo no início, sabíamos muito bem das complicações do elenco. Mas porque o Antônio Oliveira estava vencendo, o Daniel Paulista estava vencendo, muitas coisas eram passadas panos quentes. Muita gente esquecia que grandes resultados do ataque do Clube do Remo, grandes vitórias que manteram o Clube do Remo na parte de cima da tabela, aconteceram também por muitas defesas do Marcelo Rangel, por falhas táticas e falhas técnicas da nossa zaga. Inclusive, tinha uma complicação era muito difícil dizer para o técnico que ele tinha esse problema de dar a bola para o adversário e bora ver no que vai dar. Contra o Curitiba, contra o América Mineiro, foram jogos dificílimos, porque o Remo estava jogando em casa dando a bola para o adversário. Mas por que ninguém fala disso? Ninguém fala disso justamente porque o Remo estava vencendo. Então eu imagino que se o Remo tivesse até agora com o Antônio Oliveira, com o Daniel Paulista, e acontecessem essas complicações, teria a mesma crise que agora com o Antônio Oliveira. Quando acontece o primeiro gol, é a sensação bem parecida com o gol de empate do Novo Horizontino. E tenta abalar a torcida, mas como se trata do início do jogo, é fácil buscar, é fácil recobrar, é fácil voltar para o jogo. Então ainda bem que esse gol aconteceu no início, porque se acontecesse no decorrer do jogo, no meio do jogo ou no fim do jogo, ia ser muito difícil buscar esse placar. Até porque é muito difícil pontuar aqui no Mangueirão, né? Aqui em Belém do Pará. Então por que estou dando toda essa volta? Durante o jogo, o Clube do Remo mostrou uma reação muito boa com o placar, saindo atrás no placar. E é muito importante dizer isso, porque o Remo foi bem taticamente, o Remo se comportou muito bem no primeiro tempo, e eu acredito que no segundo tempo foi muito melhor do que o primeiro, onde conseguiu ter mais cautela, trabalhar mais a bola, sair no contra-ataque quando necessário e errar somente na última bola, no último chute, no último passe, que talvez seja algo inclusive do ano passado, que é esse problema de dar finalização do Clube do Remo. Mas um resultado que saiu a favor, que poderia ser muito mais do que 2-1, o jogador do Avaí é expulso, né? E o jogo fica bem mais tranquilo, aí a festa da torcida mostra que aquele otimismo no início se traduziu no final, onde todo mundo sabia que o Remo tinha condições de vencer, e com a vitória, essa grande festa. Logo depois, na entrevista coletiva, houveram perguntas para tentar entender o que aconteceu naquele jogo que não aconteceu em outros. E acontece aquela resposta clássica, né, de todo o técnico. Cada jogo é um jogo, cada adversário é um adversário. E parece que o técnico não tem uma identidade para falar, olha, meu jogo é assim, 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 e não aconteceu por falha assim, por falha desse, por falha daquele. É óbvio que o trabalho está no início e toda essa cobrança realmente é excessiva. Mas se você pensa que essa cobrança é excessiva por conta da torcida, eu acredito que você está enganado. O técnico Antônio Oliveira, inclusive, foi muito bem ontem na entrevista coletiva, falando que a vitória foi para a torcida, porque a torcida estava merecendo. Eu imagino que se fosse um outro resultado, eu não sei como ele agiria. Ele tem essa característica um pouco soberba, por falta de expressão melhor. Mas
Acontece que ele respondeu bem as perguntas. Algumas perguntas de ontem da imprensa já amenizaram essa crise toda que poderia ter. E hoje, sobre a imprensa, é engraçado dizer isso porque as duas últimas partidas contra o Novo Horizontino e contra o Cuiabá parecia que queriam instaurar uma crise no clube do Remo. Era só a mídia? Não. Havia alguns torcedores que cobravam técnico, enfim. Não estou 100% do lado técnico, até porque os últimos 2 jogos, como eu havia dito, foram jogos que deixaram muito a desejar e as escolhas do técnico prejudicaram mais ainda o desempenho dos jogadores em campo. Então, eu não estou fazendo meia-culpa só porque o Antônio Oliveira conseguiu vencer aqui em Belém com o clube do Remo. Mas é importante lembrar que foi somente com essa vitória que todos nós lembramos que é um trabalho inicial do Antônio Oliveira. E que o Remo continua na 5ª colocação. Estava na 5ª colocação contra o Cuiabá, estava na 5ª colocação contra o Novo Horizontino e continua na 5ª colocação. A diferença de lá para cá é que a tabela favoreceu sim o clube do Remo, mas o Remo não tem nada a ver com isso. E também, o último jogo foi uma vitória. E parece que muda totalmente a visão. Mas na verdade não foi o que aconteceu. O Remo continua em 5º colocado, empatado com o 4º colocado. E por conta de número de vitórias, isso não é diferente. Poderia ser diferente contra a Chapecoense? Poderia. O Novo Horizontino? Também poderia. O Remo poderia estar em 3º colocado. O Remo poderia estar em 2º colocado, em 1º colocado. Mas não vamos deixar o passado para lá. Eu imagino que isso seja importante. Mas quem viu o jogo sabe a pressão que estava a torcida. Poxa, a torcida chamou o Antônio Oliveira de burro. Mas depois na entrevista coletiva ele falou que aquilo aconteceu porque estava planejado acontecer. Cantilho também inclusive pediu desculpas para o técnico porque ele queria ficar mais um pouco. E naquela partida ele estava muito bem. Diferente dessa partida contra o Avaí, que ele ficou mais tempo, mas não conseguiu render o que ele rendeu na partida contra o Novo Horizontino. No final de tudo, o Remo venceu, continua na 5ª colocação. E eu quero falar para ti, para você se manter otimista, sim, porque o Remo está numa situação boa. O Remo sim pode melhorar, tem que melhorar muitos aspectos. E se melhorar esses aspectos, eu tenho absoluta certeza que o Remo estaria muito melhor na tabela. Mas é muito bom somar ponto, é muito bom ter uma boa margem no primeiro turno para que o segundo turno seja melhor trabalhado. Não é questão de desespero. Porque a sensação que parece é que o Remo ia desandar, nunca mais ia vencer. E a gente tem que botar o pé no chão. Isso é bem verdade. Botar o pé no chão. E os adversários que são difíceis, são difíceis. Os adversários vencíveis são adversários vencíveis. E os adversários que o Remo tem que vencer, ele é favorito para vencer. Então, temos que fazer esses pesos. É muito importante pra gente. Eu estou muito feliz de estar aqui fazendo esse diálogo contigo. Esse é o vídeo de hoje. Eu queria te agradecer por você ter chegado até aqui. Eu quero saber a tua opinião sobre o técnico, sobre o elenco, sobre a torcida, sobre a mídia, sobre esse otimismo ou a falta dele no clube do Remo, será? Comenta aí embaixo, fica à vontade. E não esquece do teu like. Valeu, falou.